Galera, nós estamos aqui dando continuação à nossa série Top 5, falando das doutrinas bíblicas, falando daquilo que é a base da nossa fé. No primeiro culto nós falamos a respeito de Deus, esse Deus soberano, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Depois nós falamos a respeito da criação e hoje nós falaremos do pecado. Assim como nós falamos no dia da criação, se você não acredita na criação, a sua fé ela pode ser totalmente comprometida. Assim como se você não acredita na doutrina do pecado, a sua fé também ela pode ser completamente comprometida. Dizem algumas pessoas que Deus não existe, por isso não há pecado, não há certo, não há errado. Mas há em nós, queridos, uma moral universal. Todos nós sabemos que o homicídio é errado, que o estupro é errado, que o desmatamento é errado. Nós sabemos também que o racismo ele é errado. Essa consciência que nós temos de certo e errado é uma moralidade que vem da parte de Deus. Então nós não podemos simplesmente dizer que não há certo e errado, que não há pecado. Hoje a pergunta da sociedade não é mais a respeito do que é certo ou errado, mas se me deixa feliz ou não. Mas nem tudo que nos deixa felizes é certo. Tudo que Deus fez, adolescente, é bom. Nós falamos sobre isso na última mensagem sobre a criação. A Bíblia vai dizer que tudo que Deus fez, lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 31, é bom. Não só bom, como muito bom. Mas hoje nós olhamos a sociedade em que nós estamos vivendo, hoje nós olhamos como as pessoas estão caminhando socialmente, hoje nós olhamos desmatamento, nós vemos a criação, a natureza gemendo, esperando, na expectativa da manifestação dos filhos de Deus, hoje nós vemos os rios poluídos, hoje nós vemos tantas coisas acontecendo, e nós pensamos assim, se tudo que Deus fez é bom, porque nós estamos vivendo da forma em que estamos vivendo. Exatamente porque o homem ele escolheu dar as costas para Deus. O tema dessa mensagem é pecado, a caminhada humana sem Deus. Olha aqui para mim, você que está em casa, se você estiver com seu pai, se você estiver com seu amigo, se você estiver sozinho, repete comigo, pecado, a caminhada da humanidade sem Deus. A palavra pecado, ela significa errar o alvo. Como um arqueiro que erra o alvo. Então, se você já assistiu aí Valente, se você já assistiu Jogos Vorazes ou tantos outros filmes, ou Vingadores, quando o arqueiro ele pega o seu arco e a sua flecha, e ele tenta atingir o alvo e ele erra, a ideia da palavra pecado é essa, é você errar o alvo. Outra ideia também é o ser humano viver uma jornada, é uma pessoa, um andarilho, viver uma jornada, uma caminhada sem Deus. Ele erra o caminho. Então, pecado é errar o caminho. Pecado é você escolher uma vida sem Deus. Não tem como falarmos de pecado sem ir para Adão e Eva, que são os responsáveis por aquilo que nós chamamos de pecado original. Eu quero, antes de ler com você Gênesis 3, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia também, eu quero que você olhe aí embaixo, né, você está assistindo pelo YouTube, aí tem a opção de compartilhar. Agora eu quero te dar alguns segundos para você compartilhar essa mensagem com alguém, para que você mande essa mensagem para alguém da sua escola, para alguém da sua célula, para alguém da igreja, que agora você compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas. Amém? Faça isso agora, é rapidinho, você vai clicar aí e vai compartilhar e incentive as pessoas a assistirem essa mensagem. Bom, o pecado não é só não acreditar em Deus, como se fosse pouco isso. Mas o pecado também é uma caminhada independente de Deus. O pecado não é só não acreditar, mas é uma caminhada independente, é aquilo que nós chamamos de secularismo. Hoje, os jovens, na sua maioria, os adolescentes, aí uma faixa de 14 a 22 anos, a maioria se diz religioso, a maioria se diz acreditar em Deus. Então o problema, a questão aqui não é se você acredita em Deus ou não, mas a questão do pecado é o secularismo.
O que é o secularismo? É você colocar Deus em segundo plano. Então você vive a sua vida à base das suas escolhas, independente de Deus. Por mais que você acredita nele, você não tem uma vida de oração. Por mais que você acredita nele, você não coloca as suas opiniões e as suas decisões pautadas no relacionamento com Deus. Mas é como se você fosse Deus e Deus estivesse simplesmente olhando aquilo que você está fazendo. E aí, para sua consciência ficar tranquila, você diz assim: mas eu acredito em Deus. Mas eu acredito em Deus. Mas nós não temos só, radical, que acreditar no Senhor. Mas nós temos que caminhar na jornada que Ele tem preparado para nós. Amém? Eu quero falar com vocês agora, essa tarde, sobre 3 verdades a respeito do pecado. Eu vou ler com vocês Gênesis capítulo 3, que vocês já abriram. A partir do versículo 1, a minha versão ela é revista e atualizada. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Primeira verdade a respeito do pecado, versículos do 1 ao 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Essa semana que passou, há 2 semanas atrás, na verdade, eu preguei no culto das mulheres, eu preguei baseado nesse texto, então volte lá, escute. Eu preguei sobre a Bíblia e a mulher contemporânea, é uma mensagem bem rica mesmo. Então você menina escute, você menino escute também, para entender essa questão da feminilidade segundo a Bíblia. Mas hoje eu quero aplicar essa mensagem, voltada diretamente à questão do pecado, e trazendo 3 verdades a respeito do pecado. E a primeira verdade é: o pecado coloca em dúvida a palavra de Deus. Repete comigo: o pecado coloca em dúvida a palavra de Deus. A primeira coisa que a serpente ela faz, e aqui a serpente, ela é o diabo, né, ele vai e induz a serpente a fazer isso. A primeira coisa que o diabo faz através da serpente é colocar em dúvida a palavra de Deus. E essa é a primeira verdade em relação ao pecado. A serpente chega e diz assim: olha, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. Então aqui o que a serpente faz é colocar em xeque aquilo que Deus falou. E quando nós adolescentes duvidamos da palavra de alguém, estamos duvidando da própria pessoa. Quando você duvida da palavra de Deus, você está duvidando de Deus. Quando alguém duvida da sua palavra, na verdade a pessoa está duvidando de você. O primeiro passo para se viver longe de Deus é duvidar da Bíblia. É dizer que ela não é inspirada, como diz lá em 2 Timóteo 3,16. Também nós pregamos esse ano, primeira série em janeiro. Leia com atenção. E eu preguei lá sobre a inspiração da Bíblia. Volta lá também e veja. A primeira coisa que o diabo quer colocar no nosso coração é questionar a palavra de Deus. Questionar a sua validade. Questionar a sua inspiração. Questionar de fato se ela é real e se ela é para os dias de hoje. E a Bíblia, adolescente, você que me escuta na sua casa, a Bíblia ela é atemporal. Inspirada por Deus, é o sopro de Deus, é o próprio Deus que revela a homens, sim, aquilo que Ele quer falar à humanidade.
A Bíblia, ela foi escrita séculos e séculos de distância, dos primeiros escritores até o último, de Moisés, que foi o primeiro, até o apóstolo João, que foi o último. Tem características diferentes dos seus escritores, mas a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela se completa. E nós ficamos questionando, a Bíblia é a palavra de Deus? A Bíblia é para mim? Tem pessoas que acham que Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, é mito. Adolescente, tem uma teologia chamada teologia liberal, que ela diz que partes da Bíblia é verdade, partes da Bíblia não. E isso é demoníaco, porque a partir do momento que você duvida da palavra de Deus, é o primeiro passo para você viver uma vida longe de Deus. A pergunta do diabo está no que Deus disse. Está questionando a validade. Está questionando se Deus de fato falou aquilo, ou se de fato aquilo é importante. Hoje há quem diga, 2021, há quem diga que o pecado, na verdade, é falta de sabedoria. Só que nós vemos na evolução humana, que quanto mais o homem adquire sabedoria, quanto mais o homem se aproxima do conhecimento, mais esse homem revela quem ele é. Veja, por exemplo, a questão das guerras. O homem vai evoluindo e ele quer subjugar o outro homem. Vê a questão da evolução tecnológica. Adolescente, nós nunca vivemos na história da humanidade a era da manipulação ou fake news como nós estamos vivendo na nossa era agora. Exatamente porque uma pessoa, ela cria um perfil fake, e através desse perfil fake, ela acaba projetando nas outras pessoas o ódio, o bullying, a manipulação. Então, quanto mais aumenta a tecnologia, quanto mais aumenta a sabedoria do homem, mais aumenta a maldade do homem. Porque o homem, ele é mau. A partir de Adão e Eva, todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos com a nossa natureza pendendo para o mal. Então o pecado, ele não é relacionado à falta de sabedoria. O pecado, ele não está relacionado à falta de conhecimento, mas o pecado está relacionado ao homem questionar a palavra de Deus e querer caminhar de forma independente. Por causa de Adão, todos nós somos pecadores. Então, pecado, adolescente, é você aceitar a sugestão de viver sem Deus, mesmo dizendo acreditar nele, mas é você viver da sua forma, da sua maneira, longe da palavra do Senhor, não acreditando que ela é a palavra de Deus. E como eu disse quando eu preguei, leia com atenção, é claro que a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus. E aí naquela ocasião eu falei algo que eu ouvi as risadas, e talvez eu creio que você vai rir de novo na sua casa. Você queria que quem escrevesse a palavra de Deus? Cavalos, cachorro, gato? O homem escreveu a palavra de Deus, mas inspirado por Deus. Amém? Diga um amém na sua casa, coloca um amém aí no chat. Mas a primeira coisa que o diabo fez foi, é assim que Deus disse? Será mesmo que foi isso que Deus disse? E hoje nós caímos, tantos séculos depois, milênios depois, nós caímos no mesmo erro, de questionar a palavra de Deus. De questionar a verdade absoluta. E hoje em dia já não pode mais nem falar sobre verdade absoluta, que já é uma tentativa do diabo tirar de nós a nossa relação com Deus. Agora para pensar, nós somos seres pensantes. Se o relativismo está em todas as coisas, se tudo é relativo, logo o relativismo se torna uma verdade absoluta. Eu estava em uma conferência com um ministério de evangelismo urbano chamado Steiger, e eles falaram que a pessoa, ela é relativista até alguém roubar a carteira dela. Aí ela deixa de relativizar as coisas. Ele disse também, eu esqueci o nome agora do missionário, mas ele disse algo muito interessante. Nós defendemos várias causas,
nós defendemos, nós temos várias militâncias, eu digo nós, o ser humano, várias militâncias que nós somos a favor, só que quando é algo contra a nossa vontade, nós falamos assim, não existe verdade absoluta. Se não existe verdade absoluta, toda militância é inútil. Se não existe certo e errado, por que que nós vamos, e mais uma vez colocando nós no plural, pensando na humanidade, por que que nós vamos na Paulista? Por que que se queima a bandeira? Por que que se vai à frente de um palácio, de um congresso, reclamar da política? Por que que se luta contra o racismo? E eu sou, de fato, a Bíblia é contra o racismo. A Bíblia é contra todo tipo de violência ao ser humano. Mas se não tem certo e errado, por que que nós militamos? Pensa nisso, adolescente. Pensa nisso, jovem. Pensa nisso, homem e mulher. Primeira verdade a respeito do pecado. O pecado coloca em dúvida a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse. E o seu posicionamento tem que ser sim. Foi assim que Deus disse. De Gênesis a Apocalipse. Eu não vou repetir tudo que eu já falei na série Leia com Atenção. Assista a série. Muito importante para você entender a respeito da palavra de Deus. Volta algumas mensagens aí. A segunda verdade a respeito do pecado. O pecado relativiza a autoridade de Deus. Leia aí comigo Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Quando a mulher responde assim para a serpente, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Sabe o que o diabo está falando para a mulher ali, para a humanidade? Ei, não é bem assim. A mulher falou, Deus ele fala para não comer e nem tocar, porque se eu comer eu vou morrer. E aqui também eu quero fazer um parênteses, Deus ele não falou em nenhum momento que não podia tocar. Aqui a mulher já coloca algo que Deus não falou. A humanidade sempre coloca também na boca de Deus aquilo que não está escrito na palavra. Mas aí o diabo diz assim, olha, é certo que vocês não morrerão. Traduzindo, ei, não é bem assim. Não é isso que Deus quis dizer. Você acha que você vai morrer mesmo? Você acha que você vai morrer mesmo? Algumas pessoas afirmam coisas a respeito de Deus sem conhecer a palavra de Deus. Talvez você diz assim, mas fulano ele é religioso, ele é espiritualista. Todos nós somos. O ser humano ele é um ser religioso. Aqueles que não adoram o Senhor, eles procuram o Senhor de outra forma. Por isso que nós vemos muita idolatria aí fora. Porque ele vai procurar em outros deuses, ele vai procurar em outras práticas. Porque todo ser humano tem em si, intrínseco, a religiosidade. Agora, tem pessoas que fazem afirmações a respeito da Bíblia, falando coisas que Deus não disse. E a serpente faz isso, ei, não é bem assim. É claro que você não vai morrer. E aí tem pessoas que dizem assim, é claro que você não vai para o inferno. Por que que um Deus tão bom vai mandar alguém para o inferno? A Bíblia diz que Deus ele é justo. E a Bíblia diz que ele tem uma santidade inatingível. A Bíblia diz que Deus não é inatingível, ele é pessoal e relacional. Mas ele tem uma santidade inatingível. Veja também a primeira mensagem dessa série, que o Arthur pregou há 3 sábados atrás. Mas o nosso Deus que é santo, a Bíblia diz que a santidade de Deus não tem relacionamento com o pecado. Por isso que Jesus na cruz, ele diz, meu Deus, por que me desamparaste? Ele sentiu a dor, a solidão, o desespero da distância com Deus Pai, porque ele estava levando os nossos pecados. Sem ter pecado, Jesus levou os nossos pecados na cruz. Então o que a Bíblia diz é que sem santidade ninguém verá Deus. E o que é santidade? É ser separado por Deus e é lutar contra o pecado. Todos os dias nós somos tentados, adolescentes. Todos os dias nós somos tentados ao erro, mas nós temos que lutar contra. Talvez você sente falta de ouvir eu falando isso, mas o pecado na nossa vida ele tem que ser um acidente e não uma prática. Ninguém dirige um carro para bater, você já ouviu eu falando isso? Ninguém pega um carro e fala, eu vou na avenida agora bater num poste, mas você pode bater num poste. Assim é a nossa vida, ninguém sai de casa, ninguém deve sair de casa e falar, hoje eu vou pecar, ou dentro de casa.
Agora o que acontece é que as pessoas dizem, mas Deus é um Deus bom, vai mandar alguém para o inferno. E nós mesmos que caminhamos em direção ao inferno quando damos as costas para Deus. Alguns dizem assim, mas Deus ele ama a todos. Deus ele ama a todos, mas ele só se relaciona com aquele que abre o coração e se relaciona com ele. Deus ele é pai, ele não é pai de todos. Lá em João capítulo 1 fala que todos quanto o receberam têm o direito de serem filhos. Então saia dessa coisa do tipo assim, mas não é bem assim. O diabo ele relativiza a palavra de Deus. O diabo ele coloca que o homem é autoridade sobre Deus. O homem ele deu margem à serpente e ele ficou distante de Deus. Ele separou de Deus. Depois disso veio o homicídio, Gênesis capítulo 4. Um irmão mata o outro irmão. Depois disso nós vemos a destruição da natureza, o homem destruindo aquilo que Deus criou. Nós vemos as relações sexuais ilícitas, como aparentemente ali em Sodoma e Gomorra. Aparentemente não, literalmente, né? Os homens querendo invadir uma casa para se relacionar com outros homens. Agora presta atenção em mim, adolescente. Quando Adão e Eva, eles pecam, aparentemente nada aconteceu. Mas depois de alguns minutos, horas, não sei, eles se envergonham da nudez deles. Você comete um pecado, é só um palavrão, é só uma masturbação, é só uma fofoca, é só um furto, é só um roubo. E aí, adolescente, parece que está tudo bem, que Deus continua ali aprovando o que você está fazendo, mas passa alguns minutos, algumas horas, você se sente culpado. Nós nos sentimos culpados e nós temos vergonha quando nós pecamos. Porque o pecado, ele traz morte. E aí você diz assim, mas eu fiz várias coisas e não morri. Porque morte significa separação. Quando a Bíblia diz que o homem, ele morreu, significa que o homem está separado de Deus. O homem está distanciado de Deus. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Adão e Eva, então, eles pegam plantas e eles querem cobrir a sua vergonha. Assim como a humanidade tem buscado cobrir a sua vergonha. E isso nós vemos a idolatria. O pecado ele traz desfiguração da imagem de Deus no homem. E na verdade o pecado ele faz com que nós deixamos de ser humanos e passamos a ser uma caricatura. Em 2018 eu preguei sobre isso. O pecado desumaniza. O pecado é quem faz uma pessoa matar outra pessoa. Inveja, ambição, cobiça. Muitas pessoas falam do feminicídio, que é real. Por que acontece o feminicídio? Porque o coração do homem, ele está ali, cheio de arrogância, ele acha que ele é o próprio Deus, ele pode decidir se alguém vai viver ou não. Quantos crimes passionais, porque o cara, ele quer decidir se a ex-namorada, a ex-esposa, continua com alguém ou não, ou vice-versa. Quantos filhos queimando o pai em carro, quantos filhos matando o pai por causa de herança. É isso que o pecado traz. O pecado ele traz separação. Agora não dá para a gente olhar e falar assim, pecado não existe. Pecado não é real. É interessante que quando Deus ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden, a ideia que nós temos é que Deus ele está mostrando para a humanidade assim, ei, vocês são feitos à minha imagem e semelhança, mas vocês têm limite. As coisas não é bem do jeito que vocês querem. Eu sou Deus. Desfrutem de tudo, come de tudo, aproveita aí, nada aí nos rios com as águas cristalinas, faça o que vocês quiserem, mas há um limite. Por que há um limite? Porque eu fiz vocês para governarem, mas eu sou autoridade sobre vocês. A psicanálise diz que o caráter ele se desenvolve no limite.
Assim como eu e a minha esposa, nós temos as nossas filhas, e as nossas filhas têm liberdade na nossa casa, mas há um limite. Elas não podem simplesmente fazer o que elas querem, por quê? Porque há uma autoridade. A obediência adolescente, a obediência ela tem como fruto, na verdade a obediência, ela é fruto do amor. Então se você ama, você obedece. Se você ama, você confia. Se você ama, você diz sim, eu compreendo e eu entendo que você está guardando o meu coração. Deus, Ele estava guardando o coração da humanidade, falando, ei, vamos ter um relacionamento íntimo, uma amizade, mas não toca naquela árvore. E aí você fala assim, nossa, mas que Deus autoritário. Eu fico sempre pensando, quando você quer cometer algum pecado, quando nós queremos cometer algum pecado, nós falamos assim, eu posso fazer o que quiser, porque Deus deu o livre-arbítrio. É ou não é? Você sabe que é. Agora, quando você fala da fome na África, agora quando você fala de catástrofe, você fala assim, por que Deus não faz nada? Deus não existe. Então, uma hora você quer que Deus ele seja arbitrário, outra hora você quer que Deus, Ele te dê o livre-arbítrio. E quando Deus ele coloca o limite em Adão e Eva, é exatamente para que Adão e Eva tenham uma relação de adoração com Deus. Uma intimidade. Eu fiquei pensando aqui, né? Você, adolescente que está me ouvindo, você quer que as pessoas sejam suas amigas simplesmente pelo que você tem? As pessoas vêm na minha casa pelo que eu tenho. Sabe aquela famosa, eu sou o dono da bola, por isso que todo mundo é meu amigo, eu sou o dono do videogame, por isso todo mundo vem na minha casa. Quem que quer esse tipo de amizade? Quem que quer o tipo de amizade que a pessoa só é seu amigo ou sua amiga pelo que você tem a oferecer? Mas que no momento que você está mal, a pessoa não está nem aí para você. Quem quer esse tipo de amizade? É claro que Deus está muito além dos nossos sentimentos, mas Deus ele quer uma adoração genuína. A Bíblia diz em João, capítulo 4, quando Jesus ele encontra a mulher samaritana, que o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o homem, ele escolhe viver sem Deus. A caminhada humana sem Deus tem feito o homem destruir o planeta, matar o próximo e a si mesmo. Esses dias eu postei no Instagram um vídeo no Reels, falando sobre isso, meritocracia digital. O que é meritocracia digital? Você quer ficar postando para ter like, você quer ficar postando para se sentir amado. Nós queremos que as pessoas olham para nós e dizem, uau, olha como ele influencia. Só que isso vai gerando uma angústia, porque cada vez mais você quer postar, cada vez mais você tem que trazer novidade, cada vez mais você tem que trazer algo que ninguém trouxe. E isso vai gerando em você um desequilíbrio emocional. Quantas pessoas que têm 20 mil, 100 mil, 300 mil seguidores. Eu vi uma cantora, não vou citar nome, não quero ficar expondo, mas eu vi uma cantora famosíssima, milhões, acho que 70 milhões de seguidores no Instagram. Se não me engano, ganhou Grammy esses tempos aí, semana passada. E ela fala que ela se veste de uma forma estranha, ela falou isso, que ela se comporta de uma forma diferente para atrair olhares para ela. Para atrair olhares para ela e ela se sentir alguém. Porque a humanidade sem Deus, ela procura o afago em outras pessoas, isso acaba sendo idolatria. As pessoas, através do smartphone, elas querem ter um senso de importância. A humanidade, ela busca atalhos para a felicidade, empurrando o plano de Deus para o lado. E nós vemos que isso gera vergonha e morte. Quantas pessoas fora das redes sociais são deprimidas? Quantos adolescentes pensando em suicídio, com depressão, e nas redes sociais são influenciadores? Porque busca-se um atalho. Porque querem ser Deus. Porque a segunda verdade, segundo esse texto, é que o pecado ele relativiza a autoridade de Deus. O homem quer ser Deus. O homem quer falar o que ele faz e como ele faz.
E não importa o que Deus pense. E por mais, como eu já falei, que você diz acreditar em Deus, nós vivemos a era do secularismo. Deus, fica um pouquinho de lado porque eu resolvo o problema e a situação. Terceira verdade e última. O pecado nos coloca como inimigos de Deus. Leia aí comigo Gênesis, capítulo 3, agora o versículo 5. A serpente disse assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente agora lança então no coração da mulher a ambição. Ei, Deus não quer que você coma, porque Ele sabe que no dia que você comer, você vai ser igual a Ele. E essa mulher cheia de ambição, esse homem também que depois aparece comendo do fruto, cheio de ambição, esse casal que já deixou de acreditar na palavra de Deus, relativizou a autoridade de Deus, agora simplesmente eles querem ser iguais a Deus. A serpente, ela vai no cerne, vai no coração. O desejo do homem de ser igual a Deus. O desejo de ser autoridade, falando agora da autoridade, aquilo que não foi feito para ser. Daí por diante o que vemos é sempre o homem se rebelando, se colocando como Deus. Como em Gênesis 11, que fala da Torre de Babel, e toda a Bíblia fala sobre isso. E hoje nós vemos isso, o homem querendo colocar Deus de lado e conduzir a humanidade, a história da humanidade segundo a seu bel prazer, o homem querendo gerar vida. Inteligência artificial, clones, tantas coisas. O homem passa a querer dominar o outro homem, por isso nós vemos tanta monstruosidade na terra. E aí você diz assim para mim: Giba, mas o que eu faço não prejudica ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje, no mundo globalizado, tudo que você faz na sua casa, tudo que você faz na sua vida, reflete na vida de alguém. Qualquer postagem de 30 segundos ou 15 segundos que você fizer na sua rede social pode influenciar positivamente ou negativamente alguém que você nem conhece. Por isso, adolescente, cristão, use as suas redes sociais para pregar o Evangelho. E não simplesmente para falar aquilo que você acha legal, interessante, que causa dor. Se você demorar no banho, isso vai impactar não só na sua casa, não só na conta de luz da sua casa, mas isso reflete também no ambiente, no meio ambiente. Olha o que nós estamos vivendo hoje. E dizem que a origem foi porque uma pessoa comeu um animal exótico do outro lado do mundo. O que você faz reflete em pessoas que estão do outro lado do mundo. O que você faz muda o rumo do planeta. A sua vida ela não é irrelevante, tem uma relevância na sua vida. Há um propósito na criação. Então anuncie o Evangelho com autoridade e não seja inimigo de Deus. Quando fazemos o que queremos sem pensar se agrada a Deus ou não, nos tornamos deuses guerreando contra Ele. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, nem acredito em Deus. Então você tem sido o seu Deus. Você tem sido aquele que governa a sua vida. E você é um inimigo de Deus. Comecei essa mensagem dizendo que pecado, além de significar errar o alvo, significa você tomar um outro rumo, uma jornada para um outro caminho. Israel foi tirado do Egito para ir até a terra prometida. Demoraram 40 anos. Porque eles murmuravam. Porque eles reclamavam. Porque eles questionavam o amor de Deus. E assim é a humanidade. Agora o interessante é que o texto vai dizer em Gênesis 1, em Gênesis 1, 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sabe o que o pecado faz, querido e querida? Você não entender quem Deus é, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Mas na ganância, na ambição de ser iguais a Deus, de ser deuses, o homem passou a ser uma imagem, como eu já falei, uma imagem, uma caricatura de Deus.
Eu vi uma definição muito boa de um homem chamado Joe Owen, um puritano. Ele disse que a humanidade em pecado, o homem em pecado, é como um castelo na Inglaterra, que ele era inglês, né, já falecido, como um castelo na Inglaterra, que você olha e você diz, ali já habitou um rei, mas hoje está em ruína. O homem na condição de pecado, adolescentes, entenda isso, é alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas que escolheu viver do seu jeito e hoje vive em ruína. O homem foi feito para desfrutar de paz. O homem foi feito para desfrutar o amor. O homem foi feito para desfrutar um relacionamento saudável com a natureza, que foi feita por Deus também. Mas por acreditar que Deus não quer que sejamos o que Ele nos fez para ser, nos tornamos uma caricatura, buscando paz na guerra. Amor na carência. Tudo aquilo que Deus fez para desfrutarmos, nós distorcemos. E agora se faz guerra em nome da paz, mata-se milhões de pessoas em nome de uma paz. Agora as pessoas se entregam ao sexo desenfreado, em busca de amor. O homem, ele se tornou na verdade carente sem Deus, buscando de qualquer jeito uma forma de ser feliz, mas o que consegue é só cada vez mais angústia, porque o homem tem escolhido uma caminhada, a humanidade, uma caminhada sem Deus. O pecado é caminhada humana sem Deus. O pecado é viver em desobediência a Deus. E se você não acredita na doutrina do pecado, se você não acreditar na doutrina da criação, se você não acreditar em Deus, a sua fé, ela está comprometida. A sua fé está comprometida. O pecado é real. Tudo o que acontece hoje é resultado do pecado. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, sendo rico em amor, Ele não deixa a humanidade à sua própria sorte. Nós vamos continuar essa série falando sobre a boa notícia, que é o Evangelho. Mas eu não posso encerrar essa mensagem sem dizer para você que Deus, Ele veio na pessoa de Jesus Cristo para reconstruir o homem perdido, para reconciliar o homem que se tornou inimigo de Deus. Se você é cristão e você tem vivido uma vida de pecado, se reconcilie com Jesus nessa tarde. Se você não é cristão e você sabe que você vive uma vida de angústia porque você escolheu a viver do seu jeito, entrega o seu coração a Jesus Cristo nessa tarde. Porque a Bíblia diz que Deus, na pessoa de Jesus, Ele veio resgatar aquilo que estava perdido. Deus é o versículo mais conhecido da Bíblia. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho unigênito, que Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós, para que acreditando nele, para que entregando a vida para Ele, nós não venhamos perecer, mas nós tenhamos uma vida eterna. A felicidade que você está atrás, você só encontra em Jesus. A paz que você está atrás, você só encontra em Jesus. Eu sempre digo isso, a Bíblia vai nos dizer em Atos, que Paulo e Silas, eles estavam presos, eles estavam cantando ao Senhor. Que Paulo estava preso lá, e ele escreve aos Filipenses, sobre a paz que excede todo entendimento. Adolescente, talvez você tenha 13 anos, 14 anos, e o seu pai e a sua mãe diga, ele é tão novo, nunca sofreu, mas dentro do seu coração tem uma angústia, que o seu pai e a sua mãe nem imagina. Entregue hoje os seus caminhos a Jesus. Talvez você, pai, está assistindo essa mensagem só para acompanhar o seu filho. Dobre os seus joelhos nessa tarde e diga, Deus, eu me arrependo, porque eu quis viver do meu jeito. E viver do meu jeito tem simplesmente tirado o meu sono, me levado à angústia e ao desespero. Queridos, o pecado é uma realidade. E o pecado é a humanidade caminhando sem Deus. O pecado é a humanidade não acreditando na palavra de Deus, aceitando que a Bíblia não é a palavra de Deus. O pecado é a humanidade relativizando a autoridade de Deus. Não é bem assim. Não é bem assim.
questionando aquilo que Deus disse e também a consequência daquilo que Deus diz para aqueles que pecam. O pecado é uma humanidade inimiga de Deus. Faça as pazes com o Senhor. Se você está ouvindo essa mensagem, talvez agora, às 4 horas da tarde, talvez de madrugada, porque você não conseguiu dormir e você clicou nessa mensagem, talvez de manhã, talvez você agora está no banheiro trancado, pensando em acabar com a sua própria vida. Viva em paz com Deus. Volte a ser amigo do Senhor. Jesus, Ele está dizendo para você agora, eu quero uma reconciliação contigo. Deixe o pecado, deixe a caminhada independente e caminhe debaixo da palavra e da vontade de Deus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Cada coração agora seja quebrantado diante do teu altar e rendido, Senhor Jesus Cristo, à sua autoridade. Rendido, Senhor Jesus Cristo, ao teu amor. Pai, quantas vezes nós buscamos o amor por meio da carência e nós nos tornamos cada vez mais carentes, ó Senhor, cada vez mais distantes do Senhor. Quantas vezes nós buscamos a paz, ó Deus, por meio da guerra, por meio da inveja, por meio da briga, e cada vez estamos mais distantes da paz. Senhor, quantas vezes nós vivemos da nossa vontade, da nossa maneira, na nossa vontade, na nossa maneira, dizendo a Deus que não é bem assim, como está escrito na sua palavra. Nos perdoe, Senhor, e tenha misericórdia de nós. Espírito Santo, eu coloco agora cada pessoa que está ouvindo essa oração. Reconcilie com Cristo agora, jovem, adolescente, homem e mulher. Agora volte a ser amigo de Deus. Deixe de ser inimigo do Senhor. Agora diga para Deus, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu sei que o pecado, ele é real. Senhor, eu sei que o pecado, ele é verdadeiro. Agora coloque seu coração no altar de Deus e diz, Senhor, eu quero voltar para o relacionamento contigo, porque eu tenho vivido do meu jeito e não tem dado certo. Eu tenho vivido do meu jeito e eu só tenho acumulado contra mim mesmo a morte, a miséria, o desespero. Adolescente, agora se renda a Jesus, a esse amor que fez o próprio Deus vir à terra e morrer por amor a mim e a você. A esse Deus que vai voltar e vai levar a igreja para viver na eternidade, onde a Bíblia diz que não há choro, não há dor, não há tristeza, não há angústia, porque nós estaremos face a face com o nosso Criador. Entrega agora, nessa hora, os seus caminhos a Jesus. E tenha a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Se você quer entregar os seus caminhos para Jesus, faça essa oração comigo. Feche seus olhos mais uma vez. Se você está reconciliando com Jesus, faça essa oração. Se você está recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida a primeira vez, faça essa oração. A Bíblia diz em Romanos 10, que se nós confessarmos ao Senhor, nós somos salvos, curados, libertos. Confesse com seus lábios. A Bíblia diz também que aquele que confessa o Senhor diante dos homens, o Senhor o confessará diante do Pai. Feche seus olhos e repete essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa hora, eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que estava longe do Senhor, que era inimigo. Senhor Jesus, eu agora confesso com os meus lábios o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Digo não ao meu passado, digo não ao pecado e quero, Jesus, viver a paz que excede todo entendimento. Me dê forças para viver uma vida de santidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você que fez essa oração, vai aparecer um telefone aí na sua tela e nós queremos caminhar com você. Entre em contato conosco. Se você é adolescente, você também pode entrar em contato conosco através do Instagram do Radical, @radicalteam_. Nós queremos caminhar com você. A caminhada cristã é uma caminhada de paz, mas é uma caminhada que não se faz sozinho. Nós precisamos um dos outros, porque todos os dias nós somos tentados. Queridos, hoje, sábado, se você estiver assistindo no sábado, hoje, sábado,
nós estamos no 6º dia da nossa campanha de oração pela nossa nação. Se você não orou, ore, faça o jejum. Nós cremos que o Senhor vai curar a nossa nação. Nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele não perdeu e nunca perderá o controle. Então, participe das nossas orações, participe da campanha de jejum pela nação. Amém? Participe também de uma célula, entre em contato conosco. Mais uma vez eu quero te pedir no Radical Team, @ Radical Team _. Procure uma célula para que você caminhe também com pessoas da sua idade, se desenvolva com pessoas da sua idade, para que também nós tenhamos a possibilidade de cuidar de você. Tá bom? Então, Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem, tenha uma semana abençoada e até sábado que vem, não perde a continuação dessa série. A semana que vem nós vamos falar sobre a boa notícia, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Do abraço